Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio, faço parte do projeto Tutoria em Química, produção de materiais dinâmicos para o ensino de Química Fundamental. Bem, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 do assunto de tabela periódica. Então se você não viu a parte 1, corre lá no nosso canalzinho do YouTube e dá aquela conferida no vídeo, tá bom? Porque vai ser primordial para o entendimento dessa segunda parte. Então prepara aí o café, prepara a caneta e o caderno e vamos lá aprender um pouco mais sobre a química. No vídeo passado a gente viu que a tabela periódica está muito bem relacionada com as propriedades eletrônicas, mas não só de propriedades eletrônicas vive a tabela periódica, não é mesmo? Então, a tabela ela contém vários outros aspectos que a gente pode olhar observando a tabela, e um desses aspectos seriam o tamanho atômico. Então, temos que os elementos mais à esquerda da tabela e mais abaixo, eles possuem um tamanho atômico maior. Isto é, o tamanho atômico ele diminui quando você está indo do lado esquerdo para o lado direito da tabela periódica no mesmo período. Lembrando que os períodos eles são as linhas e os grupos eles são as colunas da nossa tabela periódica. Então, observe que quanto mais elétrons o átomo tem no período, menor é o tamanho atômico. Então, se a gente observar aqui, quando você vai se deslocando da esquerda para a direita no mesmo período, esse período aqui é o 3. Então, o raio atômico ele vai diminuindo. Ele tem uma certa tendência, mas depois ele diminui, tá bom? Aqui também ele vai diminuindo. Aqui, nesse sexto período também ele vai diminuindo. Então, os elementos mais à esquerda, eles sofrem o que chamamos de efeito de blindagem. Então, os elétrons da última camada, eles sentem menos a atração do núcleo, por sua vez, do que os elétrons que estão mais dentro nas camadas mais internas. Isso é lógico, você sabe que no núcleo você tem uma concentração de cargas positivas e os elétrons são as cargas negativas que circundam o átomo. Então, quando você tem um elétron muito distante, a tendência é que essa atração seja menor. E os elétrons que estão mais próximos do núcleo, essa tendência é que essa atração entre as cargas seja um pouco maior, mais forte, né? Nesse sentido, os elementos mais à direita da tabela periódica sentem mais fortemente essa atração. Por consequência, à medida que sentem mais atração, esses elétrons vão ficando mais próximos ao núcleo, o que faz com que o tamanho do átomo diminua. Então a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe quando a gente for ver a parte do raio iônico, que é daqui a pouco, tá bom? Então sossega o facho. Ok, Antônio, você falou que quanto mais elétrons o átomo tem, menor é o raio atômico. Mas por que o césio ele tem um raio atômico, um tamanho atômico maior do que o tamanho atômico do lítio? Bem, se você parar um pouquinho para pensar, eu falei aqui do efeito de blindagem, certo? Certo. Então esses elementos mais à esquerda da tabela periódica, principalmente esses metais do bloco S, eles sofrem esse efeito de blindagem. Então, o césio ele blinda mais do que o lítio, fazendo com que os elétrons que estão mais distantes do núcleo, eles sintam bem menos atração do que os elétrons que estão mais internos. Então, por isso, o seu raio atômico é maior do que o lítio. Quando observamos nos metais do bloco D, por exemplo, essa variação ela vai ser um pouco menor do que os metais do bloco S e os elementos do bloco P. Então, no grupo, temos a seguinte relação que ela aumenta, o tamanho atômico ela aumenta ao descer ao longo do grupo, devido ao efeito eletrônicos que vão sendo adicionados. Nesse sentido também a contração ela é maior quando o período contém 10 elementos de transição e é mais acentuada se, além disso, estiverem presentes os 14 elementos da transição interna. Ou seja, ali no meio da tabela a contração ela é maior, tá bom? Então, um outro ponto fundamental que a gente consegue extrair informação da nossa tabela periódica é o tamanho dos íons, também conhecido como o raio iônico. Apesar de nossa tabela periódica conter os elementos em sua forma neutra, a gente consegue sim ter essa previsão, pelo menos uma noção de como se comporta o raio daqueles íons. Nesse sentido, a gente tem que os íons metálicos eles são menores do que os seus átomos de origem por dois motivos. Um é a remoção frequente daquele elétron da camada eletrônica mais externa e 2
é o aumento da carga nuclear efetiva, também conhecido como ZEF. Então, o ZEF para a gente é igual a carga do núcleo menos o efeito de blindagem. Então, essa seria a carga real que aquele núcleo sente quando a gente está considerando o efeito de blindagem. Calma, calma, que eu vou explicar direitinho. Vê essa imagem aí para dar uma clareada nas suas ideias. Quando a gente tem um elétron que está numa camada muito distante do núcleo, espera que ele sinta menos atração do que os demais elétrons que circundam esse núcleo, tá bom? E ainda, quando esse elétron ele sofre o efeito de blindagem, lembra lá que o efeito de blindagem é quando o elétron da camada mais externa sente menos atração pelo núcleo do que os demais elétrons. Aí fica bem mais fácil fazer com que esse elétron saia do átomo. Ou seja, se o átomo perdeu o elétron, ele oxidou. Ou seja, o íon metálico, ou cátion, como queiram chamar, ele vai oxidar, tá bom? E nesse sentido eu trouxe aqui um exemplo do sódio. Então, o sódio ele tem um raio atômico, né, de 1,86. E quando ele perde esse elétron, ele passa a ter um raio iônico de 1,02. Então, o que é que está dizendo aqui para a gente nesse comecinho aqui? Íons metálicos, cátions, são menores do que os seus átomos de origem por dois motivos, né? Então, eu já falei que quando você tiver um cátion, o raio iônico dele vai ser menor, né? O raio daquele átomo, quando ele perdeu o elétron, vai ser menor. Então, isso também acontece com o ferro. Mas note que quando você tem um ferro na sua forma natural, ele é 1,17 angstrom. Então, quando você retira 2 elétrons, ele passa a ser 0,78. E daí, quando você começa a retirar mais elétrons, esse decaimento do tamanho do raio, ele passa a ser menos, como é que eu posso dizer? Ele passa a ser menos brusco, né? Você vê que da primeira vez que você retira os 2 elétrons, ele reduz quase que a metade, né? Ele vai para 0,78. Então, quando você tira só mais um, ele vai a 0,65. Então, é um pouco menor, tá bem? Nesse sentido, para a gente ter uma exemplificação melhor do que está acontecendo lá dentro do nosso raio, do nosso átomo, então a gente tem o seguinte, que o ferro ele tem um raio atômico de 1,17 angstrom, tá ok? Tá belezinha até aí? Então, eu coloquei aqui que a próxima a espécie que ele vai ter seria o ferro 2+. Então, o ferro 2+, ele oxidou, perdeu 2 elétrons, tá bom? Ó, 2+, perdeu 2 elétrons. Então, perdeu o primeiro, perdeu o segundo, beleza, desapareceu. Então, o raio atômico, né? Aliás, ele passa a ter agora o raio iônico, porque ele é uma espécie carregada. Aliás, ele é uma espécie que está positiva aqui, certo? Então, ele vai ter um raio iônico de 0,78 angstrom. Então, o que é que a gente nota? A gente tinha 2 elétrons aqui. Então, quando esses 2 elétrons vão embora, o que é que acontece? O que é que você espera que aconteça com aquele átomo? Ele vai encolher. Então, é justamente isso que acontece com os cátions, tá bom? Então, se por sua vez ele perder esse terceiro elétron, se ele perder esse terceiro elétron, ele diminui mais ainda o seu raio iônico, passando a ser agora 0,65 angstrom. Então, cada vez que ele vai perdendo mais um elétron aqui, mais um, então tem essa tendência dele reduzir o seu raio iônico, tá legal? Então, por outro lado, se imaginarmos, e se os cátions, o raio diminui? Então, os ânions, será que o raio aumenta? Exatamente, é exatamente isso que acontece. Então, se o elemento ele reduzir, ou seja, se ele ganhar elétrons por sua vez, ele tem a tendência de ficar com o seu raio atômico. Aliás, o seu raio iônico maior do que o seu raio atômico. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente tem aqui essa tabela que ela relaciona aqui algumas espécies de cátions e outras espécies de ânions, e a gente pode comparar que a diferença entre o raio iônico de um ânion e de um cátion é bastante grande, né? Quando a gente tinha lá para o raio atômico, quando essas espécies eram neutras, o césio ele era um dos elementos que tinha um raio atômico maior, se não o maior,
né? E então, quando a gente está olhando de uma perspectiva de íons, né, de espécies carregadas, a gente vê que o iodo ele fica muito grande. E se você botar lá naquela outra tabela, você vai ver que o iodo ele seria bem pequenininho. Então, eu vou tentar trazer uns materiais, vou disponibilizar uns materiais para vocês com algumas informações prévias, né, do raio, para vocês poderem fazer essas comparações por si mesmo. Dando continuidade, a gente tem que os ânions eles são maiores do que os átomos correspondentes, porque eles têm uma carga nuclear efetiva diminuída quando são adicionados elétrons aos átomos. Então, foi justamente isso que a gente acabou de ver no slide anterior. E um exemplo é o caso do cloro, que tem exatamente 7 elétrons na sua última camada, e quando ele recebe mais um elétron, isto é, quando ele se reduz a Cl-, ele passa a ter o seu raio atômico de 0,99 para um raio iônico de 1,89 angstrom, tá ok? Então, recapitulando de modo geral, para cátions a gente tem que o raio iônico ele diminui e para os ânions o raio iônico ele aumenta. Então, nessa imagem a gente pode ver que diversos valores entre os raios atômicos e os raios iônicos para os elementos neutros e para os elementos carregados. Então, em rosa são os cátions e em cinza são os elementos neutros. Em azul são os ânions. Então, vocês conseguem ver que realmente o ânion ele tem um raio maior do que o raio atômico da molécula neutra. E por sua vez, essa bolinha aqui rosa representa os cátions, né? E eles têm um raio iônico menor do que a sua espécie neutra. Uma das características mais importantes que a gente consegue obter da tabela periódica seria a energia de ionização. Então, vocês que são de química, ou você que é do curso de farmácia, engenharia, enfim, é uma coisa que você vai ver bastante no curso, né, que é a energia de ionização. E o que seria ela? Seria a energia necessária para retirar um elétron do átomo no estado gasoso. Mas para isso existem alguns outros fatores que eles influenciam na retirada desse elétron, que são o tamanho do átomo, a carga do átomo, a eficiência com que a blindagem faz na carga nuclear pelos níveis eletrônicos internos e também o tipo do elétron envolvido. Então temos aqui para o tamanho do átomo, quanto menor for o tamanho do átomo, maior é a energia de ionização. Então, pensa comigo, a gente tem aqui o lítio, certo? Beleza. Eu já te falei, você já deve estar cansado de saber, que quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, mais forte é essa interação do elétron, que é uma carga negativa, com os prótons que estão presentes aqui dentro do núcleo, tá bom? Então, o que você acha que vai acontecer, né, se eu tentar retirar esse elétron aqui dessa camada L? Bom, vai ser um pouco difícil, né, porque ele está sendo atraído mais fortemente. Então, e se eu considerar um outro átomo, vamos supor, um átomo qualquer, que ele tivesse um elétron aqui na sua camada Q? E se eu fosse retirar esse elétron aqui, será que ele sairia mais fácil? Você nota assim que os elementos que têm muitos elétrons, eles sofrem a chamada blindagem. Então, é muito mais fácil você retirar o elétron que está mais distante do núcleo do que você retirar um elétron que está interagindo mais fortemente com o núcleo e está mais próximo do núcleo por sua vez. Então, a gente tem essa relação que quanto maior o tamanho, mais fácil é para você retirar. Então, a energia de ionização, a gente tem duas relações. Quanto menor o tamanho, maior a energia de ionização. Quanto maior o tamanho, menor é a energia de ionização. A energia para retirar o elétron. Tá legal? Então, um outro aspecto daqueles fatores seriam a carga da espécie. Então, eu te dei um exemplo aqui nesse vídeo muito bom, que foi o exemplo do ferro. Então, quando você retira aquele primeiro elétron do ferro, ele tem uma energia de ionização, certo? Então, quando você vai retirar o segundo elétron, não é fácil não. O ferro ele não quer dar aqueles elétrons dele não. Então, tem que ter uma energia
muito mais forte para retirar aquele segundo elétron. E por sua vez, para retirar o terceiro elétron, vai precisar de uma energia maior ainda. Então, isso é o que acontece quando a gente vai retirando um elétron por um, tá bom? E por fim, a gente tem o tipo de elétron envolvido. E para isso a gente precisa lembrar lá da nossa parte 1 da aula de tabela periódicas, na qual ele fala de diagrama de Pauling, né? Então o diagrama de Pauling ele relaciona os subníveis de acordo com a energia. E portanto temos que um subnível S ele é menos energético do que um subnível F, né? O subnível S, ele na verdade ele é menos energético do que o P, ele é menos energético por sua vez do que o D, e ele é menos energético por sua vez do que o F. Então ele segue essa hierarquia. Então é muito mais fácil você tirar de um S do que você tirar de um F. É muito mais fácil você tirar de um P do que você tirar de um D. E é muito mais fácil você tirar de um orbital D, um elétron, do que você retirar de um orbital F. Tá bem? Então é essa a relação que a gente tem de energia de ionização. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente ter uma noção desses valores estimados para a energia de ionização. Então, a primeira energia de ionização do lítio é na ordem de 520 kJ por mol, né? Então, para você tirar o segundo elétron, que está bem pertinho lá do lítio, né, que está lá naquela primeira camada, é cerca de 7.296 kJ. Olha quanto é o aumento, né? É mais de 10 vezes. Eu acho que isso aqui deve ser umas 15 vezes maior do que a primeira energia de ionização. Então, realmente, para cada elétron que você tira, essa energia de ionização vai aumentando. E se você quiser tirar mais de um, se você quiser tirar os, sei lá, se você quiser tirar 6 elétrons de uma vez só, então vai necessitar de uma energia de ionização muito alta, né, nesse processo. Então, como é que está relacionado na tabela periódica? Isso é só para a gente ter uma noção melhor de quando você bater o olho na tabela periódica, você notar isso. Então, a energia de ionização, ela aumenta. Lembra lá, energia alta, então é porque é difícil de tirar o elétron. Quando a energia é baixa, é mais fácil. Nesse sentido, a tabela periódica que temos para energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita e de cima, quer dizer, e de baixo para cima, tá bom? Então, que faz todo sentido, né? Porque os elementos alcalinos e alcalinos terrosos, eles se comportam como metais. Eles perdem elétrons com grande facilidade. E o que é que a gente viu anteriormente? Se ele perde com facilidade, então a energia de ionização é baixa. É como vemos aqui. Se por outro lado a gente olhar essa outra classe aqui, que são os gases nobres, eles já são elementos estáveis. São elementos que atingiram a estabilidade através da regra do octeto, né? São elementos que estão absurdamente ali em paz, eles não querem reagir com ninguém, né? E para você arrancar um elétron dele, precisa de uma energia muito grande, da ordem de 2.372 kJ, para arrancar esse elétron do hélio, né? E uma outra classe também, que seria dos halogênios, né? que é o flúor, cloro, bromo e iodo. Então são espécies que estão ali desesperadas para ganhar um elétron e atingir a regra do octeto. São elementos que estão querendo fortemente se reduzir, né? Ganhar elétrons para ficarem estáveis. Então para eles não faz nenhum sentido eles doar um elétron. Então, se você quiser arrancar um elétron do flúor, por exemplo, você vai precisar de 1.681 kJ por mol, aproximadamente. Então, isso faz todo sentido. Esses elementos do bloco P, né, a maioria deles se reduzem, né? A maioria deles se reduzem. E então, na verdade, esses elementos do bloco P, né, se a gente dividir aqui, tem alguns elementos que se oxidam e outros que se reduzem. Esses que se reduzem, eles têm uma energia de ionização muito alta, porque eles não querem perder os seus elétrons. E por outro lado, esses daqui, ó, que também pertencem a um bloco P, né, eles têm uma energia de ionização mais baixa. Ou seja, para eles, tanto faz ali perder o elétron,
ele até que libera de boa, entendeu? Se você chegar assim na moral, ei, me dá um elétron aí, ele cede de boa, tá legal? Então, essa aqui é a ordem que a gente utiliza, né, para lembrar, para fixar dos elementos. Cresce da esquerda para a direita a energia de ionização e de baixo para cima. Então eu trouxe esse videozinho aqui que você pode encontrar ali no YouTube, no canal chamado Manual do Mundo, para quem é químico ou quem quer conhecer sobre química e você ainda não viu esse canal, vale a pena dar uma conferida. Então nesse experimento que ele vai fazer, vamos entender um pouco como funciona a energia de ionização através do sódio metálico, que é o sódio na sua forma metálico, sódio zero, e quando você coloca ele em água, ele vai perder elétrons com facilidade, né? Porque a gente já sabe que os elementos do bloco S eles perdem elétron com facilidade, e essa liberação de energia a gente vai ver o que é que acontece, tá? Então eu vou soltar o vídeo aqui. Então, como podemos ver, o sódio ele é um elemento do bloco S e ele é um metal alcalino que possui uma baixa energia de ionização. Então, quando o sódio metálico é colocado em água, ele libera uma grande quantidade de energia no processo, que chega a ser tão grande que essa energia ela é convertida na forma de calor. Então, como podemos ver no vídeo, fazendo com que haja essa liberação de calor, um aquecimento tão grande que pode ocorrer até mesmo explosões. Então, sódio metálico não é brincadeira. Em quantidades muito grandes, ele pode fazer um estrago enorme. Então, não façam isso em casa, viu, crianças? Não façam isso em casa.